Em termos nacionais, o Complemento Solidário para Idosos vai ter campanha de divulgação. O Governo vai assim lançar uma campanha de informação para dar a conhecer o Complemento Solidário para Idosos. Cerca de 140 mil pessoas estarão em condições de receber esta prestação, que pode chegar aos 422 euros por mês, mas muitos desconhecem que podem ser beneficiários. Assinamos protocolos com o CTT, a Associação Nacional de Farmácias, os Centros de Saúde ou a GNR para fazer chegar a informação ao maior número possível de pessoas. Muitas candidataram-se no passado e não foram contempladas. Outras perderam acesso à prestação, mas tudo pode ter mudado, explicou à RFM a Secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim. Atualmente são cerca de 160 mil os beneficiários, pessoas com mais de 66 anos e 2 meses, a idade a partir da qual se podem reformar e que tenham rendimentos muito baixos, até ao máximo de 5.059 euros por ano. O CSI, é uma prestação variável que se soma aos outros rendimentos que o idoso já tem e que tem o valor necessário para que cada um não receba menos do que é considerado retira uma pessoa do limiar, da pobreza, ou seja, os 422 euros mensais. Mais de metade daqueles que recebem o CSI hoje em dia têm mais de 70 anos. O Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, considera que os beneficiários podem praticamente duplicar e considera ainda que é importante explicar para que todos possam ter assim uma vida melhor. Complemento Solidário para Idosos vai ter assim uma campanha de divulgação. Ainda por cá, um dos taxistas detidos na manifestação de outubro conhece hoje a sentença. O Tribunal de Instância Local de Lisboa profere hoje a sentença de Hugo Caturna, um dos detidos na manifestação dos taxistas, julgado em processo sumário por detenção de arma proibida e resistência à coação ao funcionário. Hugo Caturna, membro da claque benfiquista No Name Boys, foi um dos 3 taxistas detidos pela PSP 10 de outubro, na zona do aeroporto de Lisboa, por alegadamente ter lançado um artefacto pirotécnico contra os agentes da PSP. Em julgamento, o arguido negou a autoria dos factos, apesar dos 2 agentes da PSP terem afirmado que não tinham dúvidas de que Hugo Caturna lançou uma tocha que acertou no peito de outro elemento policial. O Ministério Público pediu a condenação à pena de prisão, mas suspensa na execução, pelos crimes de resistência e coação ao funcionário, neste caso a agente da PSP, com arma e um crime de posse de arma proibida. A defesa do taxista alegou que há dúvidas sobre quem foi o autor do lançamento da tocha, sublinhando que tais dúvidas devem ser resolvidas a favor do arguido. Um dos motivos que suscita dúvidas reside no facto de os agentes da PSP terem admitido em julgamento que houve mais do que uma tocha lançada. Um outro taxista, que devia também hoje ser julgado em processo sumário por dano qualificado, viu a sua ação ser adiada para se verem primeiras imagens do local. Um terceiro taxista, julgado em processo sumário por dano qualificado, foi condenado ao pagamento de uma multa de 1.950 euros. O protesto dos taxistas, a 10 de outubro, o último recorte, que deveria ter seguido até à Assembleia da República, não avançou além da rotunda do relógio, onde ocorreram confrontos com a polícia, tendo os manifestantes bloqueado a zona do aeroporto de Lisboa durante mais de 15 horas. O protesto dos taxistas esteve relacionado com as novas regras para as plataformas eletrónicas como o Uber e a Cabify. Ainda lá por fora, em termos internacionais, na Grécia, uma granada lançada contra a embaixada francesa fere polícia. As autoridades montaram um perímetro de segurança. 2 pessoas não identificadas que circulavam no motociclo lançaram esta quinta-feira uma granada em frente à Embaixada de França em Atenas, causando ferimentos ligeiros num polícia que estava de plantão, disse fonte da polícia. A Brigada Antiterrorismo assumiu a investigação sobre o ataque, que ocorreu pouco antes das 5 horas, 3 horas em Lisboa, numa das avenidas centrais de Atenas, em frente ao Parlamento, acrescentou a mesma fonte. Foi montado um perímetro de segurança e até ao momento ninguém assumiu a responsabilidade pelo ato. Entretanto, foram detidas 56 pessoas em operação de combate à pornografia infantil na vizinha Espanha. Assim, a polícia espanhola deteve 56 pessoas por distribuição através da internet de imagens de abusos sexuais a menores, numa operação contra a pornografia infantil em toda a Espanha. Segundo a polícia, a maioria dos detidos tem entre 40 e 60 anos e alguns deles já tinham sido detidos no passado por crimes de natureza idêntica. A operação incluiu a intervenção de mais de 150 agentes e de 46 tribunais em todo o país. A notícia é avançada pela agência espanhola F. Estas e outras notícias de âmbito nacional e internacional para atualizar em próximos blocos informativos aqui na Rádio, onde dá gosto de ouvir informação.